Amém? Somos gratos ao Senhor por esse tempo, gratos pela visita da Paula, irmã Paula, obrigado pela presença, e a todos os irmãos é sempre bom revê-los. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Nós iremos dar sequência à nossa série nesse livro, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Na semana passada, nós meditamos sobre a conversão do apóstolo Paulo, né? Uma conversão radical, operada pelo poder da graça de Deus. E hoje nós iremos continuar desfrutando um pouquinho do testemunho da conversão do apóstolo Paulo. Nós iremos falar sobre o testemunho de um novo convertido a Cristo. Como se dá esse caminho, esse crescimento? O apóstolo Paulo, de fato, ele teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, e isso transformou a sua vida. E nós também, de alguma maneira, talvez não no mesmo contexto do apóstolo Paulo, mas de alguma maneira, quando nós nos convertemos a Cristo, esse encontro é muito semelhante em relação a alguns impactos que Paulo experimentou e que nós, quando nos convertemos a Cristo, também experimentamos. E é sobre isso que meditamos na semana passada e de alguma maneira iremos meditar também nessa noite. Todos abriram em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Diz assim a partir do verso 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui? Para os levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Amém. Até aqui, meus irmãos. O testemunho de um novo convertido a Cristo. Na semana passada nós passamos por alguns desses versículos que nós lemos, mas era no fim da mensagem. Hoje nós iremos meditar um pouco mais em alguns desses versículos. Mas o tema é esse, irmãos, o testemunho de um novo convertido a Cristo. Estamos aqui no século 36 ao século 40 depois de Cristo. Lucas, ele resume bem períodos da história da igreja.
Às vezes, de um capítulo para o outro, até de versículo para o outro, anos ali se passaram, quando ele está contando uma história e depois ele vai para outra. De alguma maneira, nessa passagem também nós iremos a perceber disso. Mas, o texto revela o início imediato da vida de Saulo, após a sua conversão a Cristo Jesus. Observamos que, ainda em seus primeiros passos como discípulo, ele já começa a pregar com fervor, com convicção. No entanto, o que se segue nesse caminho de fidelidade são perseguições, desconfianças, mas também o desenvolvimento de uma fé profunda e corajosa. O foco dessa reflexão está em observarmos o impacto transformador de uma fé e uma conversão genuína a Cristo. Conversão essa que nos capacita a enfrentar todos os desafios da nossa missão. Portanto, veremos alguns pontos que revelam esse processo que todo cristão tem que passar, esse processo de transformação, esse processo de testemunho daquilo que viu, ouviu, experimentou. Esse processo que iremos ver em Saulo. Não no mesmo contexto ou da mesma forma, mas sim com os mesmos princípios. Todos nós somos chamados a viver esse processo de transformação e testemunho. E esse homem, que já foi narrado aqui nesse texto, ele é um vaso escolhido por Deus para levar o nome de Cristo aos gentios. É isso que Jesus fala para Ananias, lá no verso 15 e também no verso 16. Essa é a promessa. Diz a ele, Ananias, e Ananias meio desconfiado: Senhor, o senhor tem certeza que é de Saulo mesmo que o senhor está falando? Porque esse homem, ele persegue cristãos. Sim, é ele mesmo. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios. E no verso 16, Jesus fala para Ananias dizer para Paulo: e eu mostrarei para ele o quanto ele deve, ou o quanto importa na vida dele, padecer pelo meu nome. E nossa esperança como igreja é que essa palavra, de alguma maneira, se cumpra em nós. Afinal de contas, a igreja, ela é o povo de Deus que se une pela fé em Cristo Jesus. Um povo que se une na conversão e para a conversão em Cristo Jesus e tem como único propósito ser testemunha do Senhor Jesus, para que outros se convertam a Jesus. Portanto, qual é o caminhar de um novo convertido? Qual tem sido o nosso testemunho? Você que um dia já teve esse encontro com Cristo, não da mesma maneira, mas seguindo os mesmos princípios que Saulo teve na estrada de Damasco. Jesus Cristo te impactou com sua glória, santidade e beleza. Você se rendeu a Ele no caminho de obediência. As escamas dos seus olhos foram tiradas e você que não via, começou a ver a verdade do Senhor, reconhecer que Jesus Cristo é Senhor. Você que começou a trilhar um caminho de obediência pelo batismo, começou como Paulo a andar na igreja, a caminhar com os irmãos, como fala no final do verso 18, ele recupera a vista, ele se levanta e ele é batizado, e ele tem uma refeição, fica confortado, e ele passa alguns dias com os discípulos em Damasco, e de alguma maneira essa é a vida cristã, depois do encontro com Cristo. A gente é renovado pelo Senhor, depois do batismo, da obediência, somos alimentados por Ele, nesse conforto da comunhão. Mas como que se dá o caminhar desse novo convertido? Qual é o testemunho? Nós vemos em Paulo um testemunho de coragem. Coragem para testemunhar com urgência aquilo que ele viu, ouviu e experimentou.
E logo, diz o verso 20, logo ou rapidamente, foi para a sinagoga a fim de pregar a Cristo, que é o Filho de Deus. E todos os que ouviram estavam atônitos ou assustados e diziam: não é esse o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso ele veio aqui, para levar presos aos principais sacerdotes? Logo ele foi pregar, e ao mesmo tempo gerou um susto naqueles judeus que sabiam que Paulo iria para aquele lugar, em Damasco, mas iria não para adorar a Jesus, mas para perseguir os cristãos. E eles estão aqui. O que aconteceu com esse homem? São assustados. E olha o que diz, verso 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Isso gerava mais confusão nas pessoas que conheciam ele antes da conversão. O que aconteceu com esse homem? Saulo confundia eles cada vez mais. Por quê? Porque ele se esforçava muito mais. Já que ele se esforçava para perseguir os cristãos, agora ele se esforça muito mais para anunciar e pregar o Evangelho de Cristo, provando que aquele do qual ele estava servindo era de fato Cristo. Testemunho de um novo convertido. Assim que Paulo foi transformado, teve coragem para testemunhar imediatamente. Ele não hesitou em pregar o nome de Cristo nas sinagogas, declarando nas sinagogas que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus. Isso é muito significativo, porque ele havia sido conhecido como o mais feroz perseguidor dos cristãos, e agora ele estava diante daqueles que compartilhavam aquele antigo zelo religioso. Ele estava agora pregando aquela mensagem que eles combatiam junto com Saulo. Que confusão, que espanto isso causou naqueles que conheciam Paulo antes desse encontro com Cristo. Mas ele continuou, crescendo em ousadia e convicção. Eu destaco mais uma vez o verso 22. Saulo se esforçava cada vez mais. Em outras versões diz, Saulo se fortalecia cada vez mais. Saulo, ele crescia em virtude cada vez mais. E cada vez mais ele confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. E o povo não estava entendendo nada. Agora imagina se você é uma pessoa cega. E pela bondade e poder de alguém, você recebe visão física. Como reagir na vida diante desse fato? Você estava cego, alguém por graça te curou. Como reagir na vida diante desse fato? Normalmente, se alguém experimentasse essa graça, não conseguiria conter sua alegria em contar o que viu, contar o que experimentou. Não concorda? A pessoa não ia se segurar, ela ia dizer um para o outro aquilo que viu, aquilo que testemunhou. Agora eu vejo, antes eu estava cego, mas agora os meus olhos veem, porque os meus olhos viram o Senhor, e agora tudo nele tem um outro sentido, uma nova perspectiva. Normalmente, se alguém experimentasse essa graça, não conseguiria se conter, teria que proclamar: eu estava cego, mas agora eu vejo. Saulo, ao ter os seus olhos espirituais abertos, não pôde se conter. A transformação que Cristo operou nele foi tão profunda que ele se tornou uma testemunha imediata. No verso 22, com ousadia, com esforço, na parte final diz, provando ou demonstrando que aquele era o Cristo. E aqui é um provar, como um testemunho de vida, como quem experimentou, como quem sabe o que está falando, como quem é habitado por essa graça,
como quem foi transformado por essa graça. E as pessoas estão vendo esse testemunho dele. Não é teoria, não é uma mudança de religião, é uma mudança radical. E agora com muito mais esforço, não mais o esforço de perseguir os cristãos, muito mais esforço para conhecer Cristo e proclamar Cristo. Ele demonstrava que Jesus era o Cristo pelo próprio testemunho de vida. Eu era um cego, mas agora eu vejo. Como ficar quieto diante dessa verdade? Como não dizer em alto e bom som que a graça do Senhor nos alcançou e nos curou da visão, da cegueira do pecado e nos conduziu para a plena revelação de Cristo Jesus. E Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a nossa salvação. E Paulo teve a visão de que Ele é Senhor. Lá no verso 5, quem és, Senhor? Os meus olhos viram o Rei, os meus olhos viram o Senhor. Como ficar indiferente diante daquilo que se contempla? A nossa missão, ela começa com contemplação. Se a gente não tiver uma visão elevada de quem é Cristo, de que Ele é Senhor, e ter um profundo impacto disso, ao ponto de, dessa visão, recebermos uma nova visão, o nosso testemunho será fraco, sem vida. Ao contrário do testemunho de Paulo, um testemunho forte, vibrante, cheio de vida. Tanto a igreja estava testemunhando, quanto os judeus que era da parte de Paulo também estavam testemunhando. A igreja assustada, nossa, esse homem nos perseguia, mas agora ele está anunciando Cristo. Os judeus assustados, nossa, ele não perseguia os cristãos, e agora ele está anunciando a Cristo. O que ele viu? O que aconteceu com esse homem? Porque não é só algo que está aqui, é algo que é exposto, é algo que tem prova. Por isso eu gosto da versão que diz no verso 22, provando que Jesus era o Cristo, que aquele era o Cristo, com sua própria vida. Como igreja precisamos reconhecer que o verdadeiro encontro é só um arranhado. Precisamos compreender que o verdadeiro encontro com Cristo nos leva a falar com ousadia. Às vezes nos falta ousadia para testemunhar, porque nos falta ousadia para encontrar Cristo, para sermos íntimos dele, para vivermos uma vida de oração e adoração radical. Nos falta visão. A gente testemunha aquilo que a gente vê e ouve. A gente vê noticiário, ouve noticiário, e a gente fala dos noticiários da TV. A gente fala pouco de Cristo. Nossa vida tem pouco da virtude de Cristo, porque a gente contempla muito pouco de Cristo, para não dizer quase nada. Mas um testemunho verdadeiro é de quem primeiro contempla Cristo. É impactado por aquilo que vê pela fé. E esse encontro o leva a testemunhar. Primeiro que isso é um caminho de obediência, porque Saulo, desde o versículo 6, está em obediência a Cristo. Desde que ele reconhece que Cristo é Senhor, então se Ele é Senhor, eu ouço o que Ele diz e obedeço. E o Senhor nos diz que nós devemos viver, obrigado irmãos, para testemunhar aquilo que Ele fez em nós. Então, se Cristo mudou nossas vidas, como permanecer em silêncio? O testemunho de Saulo nos ensina que não importa o nosso passado, não importa a nossa história de pecado, o poder do Evangelho nos impulsiona a proclamar a verdade, mesmo que isso nos coloque em situações desafiadoras, diante daqueles que viram uma vida marcada pelo pecado. Agora a gente precisa ter a coragem, que não nasce da nossa força, mas da certeza de quem Cristo é, e do que é a nossa vida nele.
Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, e a minha vida é testemunhar quem Ele é. Não importa o passado, nossa história de pecado, o poder do Evangelho é suficiente para me salvar, para transformar um desgraçado pecador como era Saulo, um perseguidor de cristãos, mas também é suficiente para transformar esse pecador perseguidor de cristão em alguém que é impulsionado por causa desse encontro com a graça a proclamar a verdade em situações desafiadoras. Qual é o nosso testemunho de conversão? Portanto, aprendemos aqui a importância da ousadia no testemunho. Mesmo no início da nossa caminhada, muitas vezes ficamos esperando nos tornar mais maduros, mais preparados, antes de compartilhar a fé. Mas Saulo nos mostra que a verdadeira transformação gera um impulso imediato de testemunhar o que Cristo fez. Cristo me transformou, Cristo me amou, Cristo mudou meu viver. A luz dele invadiu meu ser. Agora eu vejo a partir da sua luz. Luz essa que dissipou as minhas trevas. Eu fui purificado por essa luz. Fui transformado. Os meus olhos viram o Rei. Eu vivo agora submisso a Ele. Eu vivo para Ele, para proclamar suas virtudes. Testemunho imediato. Como igreja, somos encorajados pela palavra testemunhar. Lembrando que o poder do Evangelho não está na eloquência do testemunho, mas na obra de Cristo que o Espírito Santo confirma. Porque desde Atos 2, essa tem sido a mensagem da igreja sobre Cristo. O Evangelho se centraliza em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Qual tem sido o nosso fervor em testemunhar Cristo? Será que nós, que já caminhamos anos e anos em Cristo, ou com Cristo, perdemos esse fervor para testemunhar? Possivelmente, se estamos perdendo esse fervor em testemunhar, é porque estamos perdendo a visão do Senhor Jesus Cristo como Senhor. É porque nós não estamos contemplando quem Ele é. Se Ele é Senhor, eu sou um servo. Se Ele é Senhor, Ele tem uma vontade. Se Ele é Senhor, eu tenho que me sacrificar para obedecê-lo. Testemunho de um novo convertido. E um segundo ponto para a nossa reflexão é a perseverança na oposição ou na perseguição. Vimos a partir do verso 23, que ele, tendo passado muitos dias ali em Damasco, os judeus tomaram conselho entre si para matar o apóstolo Saulo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento dele, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. O testemunho de um novo convertido a Cristo envolve perseverança na oposição. Esse é um dos frutos básicos da fé, daquilo que nós vemos desde Atos 2, a partir do verso 23 até o 25, dizendo que os discípulos perseveravam no ensino dos apóstolos, nas orações, no partir do pão. Em cada alma havia temor. Perseverança. Com o crescimento desse testemunho vivo de Saulo, a oposição também aumentou. Os judeus, como vimos aí no verso 23, conspiraram para matá-lo. E para escapar dessa situação, os discípulos de Damasco, os irmãos ali da igreja de Damasco, ajudaram ele, colocaram ele ali no cesto e baixando por um buraco no muro. E Paulo teve um pequeno livramento. E essa perseguição
marca o início de uma jornada de constantes desafios que Saulo enfrentaria em seu ministério. No entanto, ele não desanimou. E Cristo já queria deixar para ele bem claro como que seria esse caminhar com Cristo. De bastante provação e resistência e perseguição. Portanto, no início mesmo, começando bem, não desanimou e perseverou. A resistência à mensagem de Cristo era já esperada, mas isso não desanimou o servo do Senhor, não desanima aqueles que teve um impacto com a graça de Cristo e aqueles que conhecem verdadeiramente o ensino do Senhor. Isso não intimida, pelo contrário, isso só reforça a fé perseverante. Porque o Senhor disse que haverá oposição, haverá tribulação. Ele quem diz. Ele quem disse, ou deveria dizer para Saulo através de Ananias, eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome, no verso 16. Essa história me faz lembrar daquilo que Jesus fala nos seus evangelhos, como, por exemplo, Mateus 10, onde ele diz que o discípulo não está acima do mestre, e nem o mestre acima do seu discípulo. Ele tem que ser como o mestre e o discípulo. E se perseguiram o mestre, ofenderam o mestre, açoitaram o mestre, também os discípulos devem esperar por isso. Não devem esperar outra coisa. Ele reforça isso também no Evangelho de João, no capítulo 15, 18. Se o mundo vos odeia, não se admire por isso. Primeiro o mundo me odiou. No mundo vocês vão ter aflições, tem de bom ânimo, tem de fidelidade, tem de perseverança na fé. Não se espante com isso. Pelo contrário, deve ter uma fé mais perseverante quando houver mais resistência. Porque a fé, para se fortalecer, como nós vimos no verso 22, Paulo se esforçava, ou Paulo se, como diz outra versão, se fortalecia. A gente só se fortalece na resistência. Assim como é na academia, né? Tem que ter uma resistência. A gente tem que fazer um esforço, como a gente viu hoje em Hebreus 12. Deixando para trás todo o embaraço que tenazmente nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tem que ter esse esforço, mas o esforço é num ambiente de resistência. E assim foi testada a fé de Paulo nesse ambiente. Como o próprio Jesus prometera: se o mundo vos odeia, não se admire disso, primeiro me odiou. A fé de Saulo, assim como toda a fé que passa por provações, pode ser comparada com um metal precioso, que quanto mais submetido ao fogo, quanto mais submetido à resistência, mais puro e firme ele se torna. Da mesma forma, as perseguições serviram para purificar a sua fé, fortalecendo para o ministério que Deus havia o chamado. Paulo, ao ser chamado pelo Senhor, ele não recebeu nenhuma promessa de conforto mundano, como muitos falsos apóstolos aí estão pregando e prometendo. Não. O próprio Senhor disse a ele, através de Ananias: eu mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Ou seja, a palavra está se cumprindo. Por isso ele não desanima, porque agora pela fé ele vive pelo poder da palavra e não pelo poder da circunstância. A circunstância não o abala, porque a sua alma é uma alma inabalável de fé na palavra do Senhor, no testemunho do Senhor. A perseguição deveria ser encarada como um elemento natural da vida cristã. Mesmo que a gente não esteja vivendo um ambiente de perseguição, caso um dia estejamos de maneira mais direta, violenta, devemos já nos preparar para encarar como algo natural da vida cristã, porque isso sempre marcou a história do povo de Deus. Muitos de nós, como eu disse, podem não enfrentar perseguições físicas,
Mas como Saulo, experimentamos a oposição de várias maneiras diferentes, principalmente em nosso Ocidente. Perseguições de maneiras indiretas, que acabam envolvendo a nossa mente, o nosso coração e nossas culturas, por aquilo que nós vemos, ouvimos, e não filtramos da maneira devida, com o poder do Evangelho, e abrimos brecha para que demônios possam entrar em nossas mentes, em nossas casas, e perverter toda a nossa psique, toda a nossa questão pedagógica, todo o nosso raciocínio filosófico. Há uma forte perseguição psicológica em nossos dias, há uma forte distorção, desde as crianças até os mais velhos, em questões básicas daquilo que envolve um bom desenvolvimento emocional e mental, para que possamos viver uma vida consciente. De forma indireta, há muito ataque na questão pedagógica, na maneira como nós somos educados e na maneira como nós educamos a próxima geração. De maneira satânica, a pedagogia imoral e satânica, não centralizada em Deus, entrou em nossas famílias, nas escolas, na forma de pensar de muitas pessoas, e também de maneira filosófica, no sentido de sentido e propósito de vida, onde muitos têm como propósito, sentido de vida, satisfazer os prazeres e desenvolver uma vida de acordo com a sua própria vontade. De maneira indireta, a gente está sendo bombardeado por essas psicologias, pedagogias e filosofias. Paulo diz em Tito, capítulo 2, que a graça se manifestou salvadora, nos educando a viver. A graça se manifestou salvadora, nos educando, nos ensinando a viver, para que, renegadas as paixões mundanas, possamos viver no presente século de maneira santa, justa e piedosa. Quantos lares não têm como fundamento de sua psicologia, de sua filosofia e de sua pedagogia o temor a Deus, a piedade? Quantas famílias estão sendo atacadas com um estilo de vida mundano, da qual foi adentrando pouco a pouco, por meio de séries, por meio de distrações, por meio da gente se afastar da devoção do Senhor na comunhão familiar, e a gente foi vivendo uma vida isolada, cada um no seu celular, cada um buscando a si mesmo, de acordo com seus próprios prazeres, e assim a gente foi vivendo e desenvolvendo um estilo de vida mundano, mesmo que esse estilo de vida no final de semana seja religioso. Mas muitas vezes a gente não percebe que é o inimigo entrando e pervertendo a nossa mente, os nossos corações, quando a gente não se coloca à disposição do Senhor no dia a dia, quando o fundamento de nossas escolhas e do nosso dia não é a adoração, quando a rotina do nosso dia, o que fundamenta é a preocupação de comer, beber e vestir, e não o que temos que fazer como discípulos de Jesus. Se o que fundamenta a nossa rotina não é o que somos em Cristo, é porque o inimigo entrou em nossas casas, em nossas mentes, e perverteu de maneira pedagógica, filosófica e psicológica as nossas mentes, e nos escravizou no estilo de vida, onde a preocupação é o que vamos comer e beber para nos satisfazer. Sim, mesmo em nosso contexto, podemos enfrentar rejeição pessoal mais direta, mas sobretudo, de maneira indireta, há uma perseguição ferrenha que está sendo descarregada na mente e nos corações de muitos que não conseguem mais pensar de acordo com a fé, pensar mais como Cristo. Não pensa a vida a partir do sacrifício, pensa a partir do consumo. E em Cristo
Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a adoração que tem sentido. É a vida em Cristo, é a vida a partir do sacrifício, é a partir da entrega. Então, muitos cristãos olham para um texto como esse, aonde no verso 16, Jesus fala para Paulo, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Alguns olham isso e dizem, misericórdia, eu não quero sofrer. Que Deus me livre disso. É uma mentalidade mundana, que se manifestará em orações mundanas, onde tudo gira em torno de proteçãozinha, de circunstância difícil, e não de enfrentamento com coragem, de testemunho em circunstância difícil. Mas a perseguição de Paulo era diferente. Sim, podemos enfrentar um dia essa perseguição. Pessoas tramando para nos matar. Sim, talvez pessoas podem zombar da gente, ser indiferente à mensagem de Cristo. Ok, mas como igreja devemos estar preparados para enfrentar o preço da fidelidade a Cristo, nas mínimas coisas, para que possamos ser fiéis nas grandes coisas. E as mínimas coisas é o trabalho de casa, é a devoção particular, é adorar, e fazer disso como estilo de vida, como estamos falando hoje pela manhã. E não como um rito religioso, mas como estilo de vida. Aquele estilo que responde às questões mais importantes e filosóficas do ser humano. Para que estou aqui? Por que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Qual é o sentido da minha vida? E no Evangelho nós temos a resposta. E se a resposta não condiz com a nossa vida, é sinal que a nossa vida não tem sentido. Devemos estar preparados. E lembrando que as resistências não são um sinal de fracasso, mas muitas vezes uma confirmação de que estamos no caminho certo. Lembrando que somos, ou se formos perseverantes, Deus é que nos sustentará. Ele é que vai nos guiar, assim como guiou Saulo por meio dos irmãos, por meio dos discípulos. Ou seja, essa perseguição inicial de Saulo também nos ensina a depender da comunidade dos discípulos do Senhor. Os irmãos ajudaram Saulo. Isso nos ensina que a vida cristã ela não é vivida isoladamente, ela é vivida no corpo, na comunhão. Verso 19 aí, no verso 25, os discípulos ajudaram ele, colocando ele no cesto. E no verso 19 diz que ele, tendo comido, ficou confortado, e ele esteve ali com alguns discípulos que estavam em Damasco. A gente precisa uns dos outros. Principalmente em tempos de provação, necessitamos uns dos outros. Em tempos de provação, assim como Saulo precisava uns dos outros. Isso é vida cristã, isso é conversão, testemunho de conversão. Deus sim nos salva de maneira pessoal, mas Ele nos insere como corpo. E nós somos participantes desse corpo, que é a igreja. Para que possamos nesse corpo, com os irmãos, manifestar a graça de Cristo, proclamar o seu reino. Na medida que nós amamos uns aos outros, em perdão, em graça, em amor, em edificação mútua. Na medida que nós, como Cristo, entregamos a nossa vida em favor da igreja. Entregamos os nossos dons. Tudo que recebemos dEle. Precisamos uns dos outros. A igreja precisa também amadurecer. A igreja precisa acolher um pecador que se arrepende. Mesmo que esse pecador era aquele que perseguia os cristãos. A igreja precisa perdoar. Mas a igreja precisa perdoar de maneira viva. Ela precisa perdoar aquele que era inimigo. Mas ela precisa agora ajudar esse agora que é irmão. Tudo se dá na comunhão. E assim Cristo vai se manifestando na igreja. O amor, o perdão, a entrega, o evangelho, que é o poder de Deus, para transformar todo aquele que crê, aqueles que eram inimigos em irmãos. Precisamos uns dos outros em tempos de provação. E aqui nós vemos esse terceiro princípio que eu queria trazer para os irmãos, o papel da comunidade na acolhida de Saulo.
ele chegou em Jerusalém, a partir do verso 26, apenas um detalhe, meus queridos, verso 25 até o verso 26, temos aí um hiato de 3 anos, mais ou menos. Paulo fala um pouco sobre isso lá em Gálatas, capítulo 1, verso 18, onde ele passou 3 anos no deserto da Arábia e em Damasco, e depois desses 3 anos, aí ele foi lá para Jerusalém, ele conversou com Pedro, e ali ele foi se apresentar aos apóstolos. Se apresentar não, né? Quem apresenta ele é Barnabé. Mas isso é para que os irmãos entendam que Lucas, ao escrever esse texto, ele está trazendo aqui alguns períodos que marcaram a história da igreja em alguns momentos. Então, nesse verso 25 ao 26, tem um pequeno espaço de tempo, de muita preparação, de muito deserto na vida do apóstolo Paulo. E entra aí o verso 26 que diz: e quando ele chega a Jerusalém, ele procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Então, quando ele chega a Jerusalém, ele enfrentou outro tipo de desafio. Não só ele, como a igreja. Os discípulos tinham medo dele. Claro, antes ele é aquele que perseguia os cristãos. E agora a igreja está nesse desafio. Eu preciso acolher esse ex-assassino de cristão. Talvez alguns ali, alguns irmãos, viram seus filhos morrerem com consentimento do apóstolo Saulo. Viram seus irmãos de fé, sua mãe, seu pai, morrer. Talvez a mãe de Estevão tinha que acolher esse que não só tem que ser acolhido como discípulo de Cristo, mas é dito no seu testemunho que ele viu o Senhor e que ele é apóstolo. Que desafio, né? Que desafio. Por isso que precisamos um dos outros. Por isso que Saulo precisou de Barnabé, santo homem de Deus. Um dia eu vou pregar exclusivamente sobre Barnabé. Diz aí no verso 27 que Barnabé, um homem respeitado e de bom testemunho, reconhecendo a obra de Deus na vida de Saulo, tomou ele, diz o texto, consigo e o apresentou aos apóstolos. Essa palavra é muito profunda. Tomou consigo e apresentou aos apóstolos. E ele começou a explicar a conversão do apóstolo Saulo, a pregação ousada de Saulo em Damasco. Barnabé foi essencial para a acolhida de Saulo na comunidade. E a partir daí, Saulo começou a pregar com mais liberdade em Jerusalém, com aquela mesma ousadia, até que novamente a gente viu no final do texto, ele teve que fugir por causa de outra conspiração para matá-lo, e ele contou com a ajuda de outros irmãos que acompanharam até Cesareia. Bonito demais esse movimento, que não é só em torno de Saulo, mas Saulo, claro, aparece aqui como um personagem principal, da qual Lucas é discípulo, mas a gente vê o testemunho de toda a igreja sendo envolvida na conversão desse apóstolo. Essa situação, irmãos, principalmente de Barnabé apresentando Saulo, nos faz lembrar de uma criança adotada, que antes era uma criança problemática, surtada, talvez demoníaca, mas que precisa de alguém agora para defendê-la e integrá-la à nova família. Algumas pessoas, parentes, devem olhar meio assim: nossa, eu tenho que tratar esse como parente agora, essa criança é problemática. Saulo, um novo convertido, um novo filho de Deus, um amado do Pai,
alguém que está em Cristo, sim, que tinha um passado marcado de sangue e de pecado, mas agora é acolhido na comunidade por um discípulo que ama com o mesmo amor do Pai, o amor que adota com graça e misericórdia e acolhe e traz para a família. Ele que era um novo convertido, sim, talvez essa pessoa um tanto problemática antes da conversão, sim, a própria presença dele na igreja de Jerusalém já gerava um problema. Agora ele precisa de apoio para ser aceito entre aqueles que tinham medo dele. E Barnabé significa filho da consolação. Esse homem é filho do Espírito Santo, filho do encorajamento. A ideia de consolação é o defensor, aquele que encoraja, aquele que está ao lado, como um pai, como um irmão mais velho, cheio do amor do pai, amor que adota. Ele estendeu a mão e o trouxe para a família da fé, como diz aí o verso 27, tomou consigo e trouxe aos apóstolos. Aqui também envolve a nossa missão, irmãos. A igreja tem um papel crucial no acolhimento e no apoio dos novos convertidos. Muitas vezes aqueles que chegam à fé carregam um passado complicado e de maneira preconceituosa e orgulhosa nós não acolhemos na graça. Às vezes as pessoas cheiram mal, às vezes as pessoas tiveram um passado, sei lá, de macumba, de satanismo, seja lá o que for. Mas às vezes acolhemos com julgamentos, com medos. E esse medo a gente impõe com moralismo religioso, taxando um monte de regra. No entanto, a história de Barnabé, filho da consolação, e de Saulo, nos ensina que é essencial vivermos a fé de quem acolhe novos irmãos e irmãs, ajudando-os a encontrar seu lugar no corpo de Cristo. Como Barnabé, devemos ser aqueles que encorajam e promovem a integração de outros à comunidade, com acolhida de amor. Quão importante é viver isso na vida cristã, principalmente sabendo que nós iremos ter que acolher aqueles que talvez, diante da sociedade e do ciclo religioso, pessoas irão torcer o nariz, principalmente diante daqueles. Nós devemos ter mais ousadia para amar e encorajar a igreja a receber com amor e como filhos de Deus, porque é o amor que cobre multidão de pecados, é o amor que transforma. Quão importante é viver isso na vida cristã. Na verdade, não tem outro jeito de viver a vida cristã. Tanto aquele que é acolhido, tanto para aquele que acolhe. Não tem como viver uma vida cristã sem se submeter à missão de Cristo como Saulo, sem valorizar a igreja como Saulo. Mas também não tem como viver a vida cristã se a gente não acolhe, como Barnabé acolheu. Como comunidade de fé, somos chamados a isso. A acolher, nutrir, fortalecer, discipular outros com amor. E além disso, inspirados em Barnabé, essa passagem nos desafia a sermos uma comunidade que não apenas acolhe, mas que também encoraja. Barnabé não apenas apresentou aos apóstolos o Saulo, mas ele testemunhou sua pregação e seu zelo. Irmãos, aqui no verso 27, não foi Saulo que se apresentou. Não foi Saulo que diz assim: olha, o Senhor apareceu para mim em Damasco, e desde então a minha vida foi transformada, e agora eu estou pregando, anunciando o Evangelho de Cristo. Não. Aqui é o irmão Barnabé, que toma a frente, e com zelo pelo irmão, testemunha, com bondade, com amor, a graça de Deus na vida daquele irmão que precisava ser acolhido. Então, ele não apenas apresentou Saulo, mas ele é testemunha viva. Mas ele é o encorajador de Saulo, é o unificador de Saulo com a igreja. Como?
dizendo: olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. Deus apresentou a ele em Damasco. E ele até então está com ousadia pregando em nome de Jesus. Bonito isso. A gente precisa ser uma igreja assim, que encoraja o crescimento espiritual daqueles que estão começando na sua jornada cristã. Fazer elogios, dizer: que bênção, irmão, você está firme no Senhor, que bênção que foi o seu encontro com o Senhor, a gente tem visto o seu testemunho, sua mudança, sua transformação, seu zelo na família, seu zelo na igreja. Dizer isso uns para os outros, isso é exercício de humildade, porque tem gente que não gosta de elogiar o outro, porque é orgulhoso, trava, tem dificuldade em elogiar, em falar bem, portanto não encoraja, portanto não edifica, em seu orgulho se omite, fica quieto, e na verdade não se importa com o crescimento do outro, tão necessário para o nosso crescimento da fé. Se Saulo precisava desse encorajamento, todos nós precisamos de ser essa igreja. Segue firme. A gente está vendo o irmão, sim, ele tem muito que melhorar ainda, sim, ele era uma desgraça, sim, era uma desgraça, mas a gente tem visto o testemunho dele, a graça o alcançou, está tudo certo. Ele era macumbeiro, ele pegava galinha preta, chutava o sangue, não, está tudo certo. Agora ele tem que celebrar a ceia conosco, o sangue de Cristo purifica ele de todo pecado. A gente tem visto isso dele. Amém. Louvado seja. Concluindo, a palavra de hoje nos revela as marcas fundamentais do testemunho de um novo convertido. Primeiramente, a coragem de testemunhar, mesmo nos primeiros tempos de fé. Em seguida, a perseverança e fidelidade na pregação, mesmo em meio à perseguição, à resistência. E por fim, o papel vital da comunidade em acolher, apoiar, discipular aqueles que são novos da fé. Nós iremos ver no decorrer dos textos que primeiro Lucas narra Barnabé e Saulo e depois Barnabé e Paulo. Porque primeiro Saulo foi acolhido por Barnabé e aprendeu com Barnabé. Foi discipulado por Barnabé. Para depois aprender nessa dinâmica de relacionamento mútuo a discipular tantos outros. Como igreja, somos desafiados nessa noite a abraçar esses princípios em nossa vida, em nosso ministério. Devemos ser ousados em compartilhar o Evangelho, fiéis em suportar a oposição. Isso não é um problema, é só o caminhar próprio da fé. E devemos ser comprometidos em criar uma comunidade acolhedora e edificante para todos aqueles que Deus traz ao nosso meio. Amém, irmãos? Amém. Que possamos ser assim, porque é isso que Deus quer de nós. Assim como Barnabé, sermos encorajadores, facilitadores do crescimento espiritual dos outros. Não atrapalhe a vida dos seus irmãos, não seja crítico, não seja cri-cri, não seja chato, seja legal, seja acolhedor, seja pacífico, sabe? Seja pronto a pedir desculpa, seja pronto a considerar, seja pronto a elogiar, a considerar o que Deus está fazendo na vida deles. Se você viu qualquer mudança assim, qualquer folhazinha, às vezes nem saiu fruto direito, mas é uma florzinha, elogie, encoraje, fale isso para o outro. Olha, você viu o que Deus está fazendo na vida do outro? É a graça de Deus, isso vai encorajando, é você regando a semente do Evangelho na vida do outro. Amém? Amém. É assim que Deus faz a sua obra em nós, a partir de nós. Lembrando que a obra é dele, é ele que começou, e ele é fiel para completar, e nós somos chamados a participar. Amém? Vamos nos colocar diante de Deus, em oração, diante dessa palavra, do testemunho de um novo convertido. Vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor por sua palavra,
e suplicamos a Tua graça para a gente viver de acordo com essa palavra que o Senhor nos revelou. Sabemos que sem a Sua graça, a Sua atuação poderosa, com Teu Espírito Santo, nós somos incapazes de testemunhar com ousadia, somos incapazes de perseverar nas lutas com coragem. Sem a Tua graça, nós somos incapazes de acolher com amor aqueles que estão à nossa volta. Portanto, Senhor, nos ajude. Assim como o Senhor transformou a vida de Saulo, capacitou para a Tua obra, assim nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos transformar, nos impactar diante da revelação do Evangelho, da graça, que possamos ter uma visão tal de Cristo Jesus, para sermos profundamente impactados e transformados pela revelação que há nele, no Evangelho. Ó Espírito Santo, nos enche com a Tua coragem, para andarmos nesse caminho de submissão, de verdade ao Evangelho, mesmo diante de oposição, de rejeição. Ó Santo Deus, dá-nos visão para percebermos quais são as estratégias do inimigo para enfraquecer o Seu povo diante da nossa circunstância. E dá-nos coragem para que a gente viva o Evangelho contra tudo aquilo que está se voltando na nossa rotina, contra o conhecimento de Cristo e contra a glória do Senhor. Nos ajude a sermos também, Pai, essa comunidade acolhedora que revela esse amor que adota, esse amor gracioso, como o de Barnabé para Paulo. Que possamos sermos instrumentos da Tua graça na vida dos outros, termos a sensibilidade para acolher, perceber, principalmente a necessidade de novos convertidos que se achegam a Ti. Que a Tua graça nos conduza, que Teu amor seja aperfeiçoado em nós e que a perseverança da fé em nós seja crescente para a Tua glória. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém. Vamos nos preparar para esse tempo especial na mesa do Senhor.